Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em Apocalipse nos diz, ao vencedor o vestirei de vestes brancas, aquele do qual o seu nome escrito no livro da vida e jamais riscarei. Só há um que venceu por nós, e a palavra diz, quando Tomé teve que vir para crer, disse: por que me vistes, crê, Tomé? De agora em diante, bem-aventurados que não viram e creem em meu nome, farão as mesmas obras. Aqueles que são seus imitadores, que não vai adiante do seu único mestre. Assim como se é seu imitador, está na verdade como o seu mestre. Imitador porque na verdade ele é o elo da perfeição e ninguém pode se igualar a ele, assim como ele igualou ao Pai, pois ele é a própria verdade. Mas nós, segundo o seu Espírito, podemos chegar a estar sempre sendo aperfeiçoados a ponto de agradá-lo ao invés de entristecê-lo. E ainda que se tropece em algum ponto, o Espírito Santo é um advogado que nos defende do acusador, é um conselheiro que está sempre nos aconselhando e nos dando os planos sempre quando se cumpre de fazer prosperar em tudo que procederes aqueles que consagram a sua vida ao Senhor, assim como aqueles que procedem segundo o seu Espírito andam em retidão e segundo a sua verdade, e detesta aquilo que é fraudulento e mentiroso, aborrece sempre a maldade e as atitudes dos ímpios, não se dá vencido pelo mal, mas antes vence o mal pelo bem. Ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. Por isso devemos sempre perseverar limpos de coração, não permitir com que nenhuma raiz venosa venha embrutecer o coração de carne, pois nos requer manter o coração de carne para que, como um odre novo, se conserva e mantém o vinho. Porque se permitir com que o coração embruteça, a palavra diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Cavaram suas cisternas rachadas que não retêm água e abandonaram a minha própria fonte. A fonte de água viva é transformada no vinho novo, ministro de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, empunhando a espada do Espírito, cingindo a cintura a espada que fere, porque aquele que levanta a espada e fere pela espada será ferido, antes empunhando a espada da verdade, tanto na defesa como no ataque, usando o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamados do maligno, que vem como que setas mortais, a fim de querer nos desvanecer. Aqueles que exortam, a palavra de exortação franca e sincera, segundo o seu Espírito, edifica, mas aquela que vem com um veneno mortal de uma língua peçonhenta, ela não edifica, ela destrói, ela causa danos, aonde, ainda que alguma destas venha a nos ferir, o Senhor é o puro bálsamo
mais puro que o bálsamo de Gileade, aonde ele sempre é aquele que nos cura, aquele que sempre nos mantém mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele disse: porque eu vou para o Pai, não me detenhas. Aquele que passou pela morte de cruz, naquele grande espetáculo no Monte das Arábias, aquele que dizia: se fazem assim com o madeiro verde, quanto mais estiver seco, por acaso quando vier à terra encontrarei fé? Mulheres de Jerusalém, por que chorais por mim? Antes chorai por vós e por vossos filhos, porque ele foi consolado, ele adentrou as regiões celestiais, ele é aquele que disse: está consumado, aleluia, aquele que nós glorificamos e bendizemos ao Deus Altíssimo, que nos concedeu o seu Filho amado, em que regozija, se entregou por nós, e nele se fez maldição para nos tornar benditos, e o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo, e assim um corpo preparou. Deus único e verdadeiro se fez Deus único e verdadeiro, e aquele que está na mesma mentalidade, o coração como um odre novo, e mantém este vinho, a água transformada num vinho novo, está em unidade, aleluia, unânimes, dia após dia. O grande eu sou, antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.